Blog Talk Radio. Meus amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Antes de tudo, eu queria lembrar que de 1 a 6 de outubro eu vou proferir aqui em Colonial Heights o curso Princípios e Métodos da Alta Educação, para o qual vocês podem se inscrever pelos telefones 041-3209-1289, 041-9650-9671 ou 041-9233-8822 ou ainda 041-9974-4443 com o misterioso Sr. Eduí. Então aqui eu recebo um aviso do Diogo Höfer. Vocês que estão aí em Porto Alegre, fiquem sabendo que nessa cidade está acontecendo todos os domingos, exceto o primeiro do mês, a missa tridentina na igreja São José às 9h30 da manhã. Vocês devem saber onde é a igreja São José, que eu não tenho a menor ideia do onde fica, mas vocês sabem. Também aqui, o nosso indefectível Arthur de Lacerda está reclamando, e toda vez que eu escrevo a palavra positivismo, ele fica louco da vida, e diz, não, você é muito injusto com Augusto Comte, ele não pensava nada disso, Augusto Comte era um grande cara, etc, etc. Acontece o seguinte, Arthur, cara, a palavra positivismo hoje quer dizer muito mais coisa do que Augusto Comte. O Arthur estudou um bocado de Augusto Comte, mas ele não estudou mais nada. Ele ficou a vida inteira mergulhado no livro do Augusto Comte, tá certo? Então ele fala positivismo e pensa que ele está falando do Augusto Comte. Nem sempre é Augusto Comte. Eu sugiro que você atualize um pouco a sua noção de positivismo. Uma boa maneira de fazer isso é o livro do Leszek Kolakowski, que chama Filosofia Positivista, onde mostra toda a evolução dessa escola, que hoje pouco ou nada tem a ver com o velho Augusto Comte, tá certo? Mas ainda assim, ele tenta disfarçar umas coisas do Augusto Comte, por exemplo, o positivismo será revolucionário. Não, ele era conservador, ele queria ter uma aliança com os jesuítas, Ele, escuta, era conservador no seguinte sentido: ele queria consolidar as realizações da Revolução Francesa, que ele achava que foi, vamos dizer, criou novos direitos, etc., mas estava espiritualmente vazia. Então, ele criou a concepção de uma nova cultura mundial inteiramente terrestrializada, tá certo? Para substituir a antiga Igreja Católica. Quer dizer, o Arthur Lacerda não percebe que isso é revolucionário. Também não percebe que a ideia de governo científico, quer dizer, o governo está na mão de uma elite de técnicos cientistas, é revolucionário. Se ele não percebe isso, eu também não vou tentar mostrar, Porque fala revolucionário, o cara tem aquela, imagina, não, então ele é comunista, anarquista, Então não é necessariamente assim. A que a gente define a revolução é um projeto de mudança social a ser realizado mediante a concentração do poder. Nesse sentido, é evidente que o positivismo do próprio Comte já era revolucionário, quanto mais o positivismo que vieram depois, tá certo? Então, o pior é o seguinte, é que eles dizem, não, isso aí é desinformação. Eu digo, olha, eu já protestei 1000 vezes contra esse uso da palavra desinformação. Desinformação é um termo técnico. E a desinformação é uma obra de engenharia social, uma coisa dificílima de fazer, tá certo? Foi inventada pelos soviéticos, tá certo? Agora, hoje em dia não, qualquer coisa que vocês não concordam, isso é desinformação. Olha, desinformação é o caralho, Arthur Lacerda, Essa desinformação é um empreendimento técnico calculado por estrategistas para orientar decisões políticas. Não é para enganar o Zé Mané da rua, tá entendendo?
Então, a desinformação tem que ser uma sequência de informações que vêm de várias fontes simultâneas, não pode ter um cara só. Ninguém pode fazer desinformação sozinho, Arthur Lacerda. Isso é uma coisa absurda, porra. Então, tem que ser uma coisa planejada. Olha, você diz esse pedaço, você diz aquele outro pedaço, você diz aquele outro pedaço, e no fim a gente leva os indivíduos a tomar a decisão errada, tá certo? Agora, alguma coisa que você não concorda, que você acha que é falso, até acha que é mentira, chama de desinformação, o que há, porra? Isso é um sinal de ignorância, em primeiro lugar, coisa de caipira. Por exemplo, você vê que no Brasil existe alguns desinformantes, agentes de influência comunistas, eu não vou dar o nome por enquanto, tá certo? Cuja especialidade é afagar o ego militar e passar falsas informações para militares. Então eles escrevem num tom nacionalista, os militares são muito sensíveis a isto, e eles ouvem qualquer coisa em defesa da pátria, o coração já começa a bater e tal, e eles pátria amada, salve, salve, e engole tudo que o comunista está contando para eles. Aconteceu esta semana de novo. Mas toda hora está acontecendo. Então isso é uma especialidade dentro da verdadeira técnica da desinformação. Quer dizer, o agente de influência pode ser também um desinformante, e o desinformante pode ser também um agente de influência. Em geral, muitas vezes as funções são acumuladas. Quer dizer, o indivíduo diz, não é que ele não faz, agente de influência não faz propaganda, gente. Agente de influência procura influenciar decisões de governo, gente que está no poder, você está entendendo? E a desinformação nunca pode ser, vamos dizer, um discurso comunista ostensivo, tá certo? E não é coisa popular. Em geral são publicações técnicas ou publicações de economia, tá certo? Coisa que vai direto no público especializado. Então, por favor, não prostituam essa palavra desinformação. É a única palavra que nós temos para designar essa técnica. Se chama de mentira, de falsidade, de sacanagem, qualquer coisa, mas para com essa frescura de chamar de desinformação. Não é só Arthur Lacerda que faz isso, não. Todo mundo faz para querer... O cara, quando quer mostrar a cultura que não tem, acaba deixando o cu à mostra, você tá entendendo? Puta vida, é feio, né? Agora, você vira aqui, né, o Barack Obama, ele se elegeu, né, dizendo que ele era o representante das forças populares, dos pobrezinhos, contra o poder do Wall Street. Né, e todo mundo acreditou. No Brasil, ainda esse estereótipo, né, o pessoal acredita mesmo. Essa comunidade brasileira, tudo burro, todos acreditam nisso. Só que acontece o seguinte, então vamos ver, quantos, né, crimes de colarinho branco praticados ali para a turma do Wall Street foram punidos durante o governo Bush, uns 2.000, né? Durante o governo Clinton, uns 1.500. Quantos durante o governo Barack Obama? Quantos? Zero. O Wall Street está completamente liberado, pode fazer o que quiser. O Barack Obama não vai mexer em vocês. Então você vê como esses estereótipos que o pessoal acredita, né, até quando a esquerda e a direita, fala, bom, a esquerda e a direita existe, mas não quer dizer que todo mundo que aparece com o rótulo de esquerda está na esquerda e todo mundo que aparece com o rótulo de direita está na direita. A coisa realmente não é assim. Então, quem raciocina a partir desses conceitos gerais, esquerda, direita, socialismo, capitalismo, etc., bom, está raciocinando a partir de meros significados dicionarizados, tá certo? E não, vamos dizer, de fatos que deem alguma substancialidade a esses conceitos. Olha, lidar com conceitos qualquer criança sabe. Aos 14 anos todo mundo já sabe discutir. Ele só não conhece os fatos a que aquilo se refere, porra. Então eu vou ler aqui um artigo que eu acabei de mandar para o Diário do Comércio para ver como são essas coisas. O artigo chama O que está acontecendo. A mitologia infantil que a população consome sob o nome de jornalismo ensina que o leitmotiv da história mundial desde o começo do século XX foi o conflito entre socialismo e capitalismo. Conflito que teria chegado a um desenlace em 1990 com a queda da União Soviética. Desde então, reza a lenda, vivemos no império do livre mercado,
sob a hegemonia de um poder unipolar, a maldita civilização judaico-cristã personificada na aliança Estados Unidos-Israel, contra a qual se levantam todos os amantes da liberdade: Vladimir Putin, Fidel Castro, Hugo Chávez, Mahmoud Ahmadinejad, a Fraternidade Muçulmana, o Partido dos Trabalhadores, a Marcha das Vadias e o Grupo Gay da Bahia. A dose de burrice necessária para acreditar nessa coisa não é mensurável por nenhum padrão humano. No entanto, não conheço um só jornal, noticiário de TV ou curso universitário no Brasil que transmita ao seu público alguma versão diferente. A história da carochinha tornou-se obrigatória não só como expressão da verdade dos fatos, mas como medida de aferição da sanidade mental. Contrariá-la é ser diagnosticado no ato como louco, paranoico e teórico da conspiração. Como já me acostumei com esses rótulos e começo até a gostar deles, tomo a liberdade de passar ao leitor, em versão horrivelmente compacta, algumas informações básicas e arquiprovadas, mas, reconheço, difíceis de acomodar num cérebro preguiçoso. A suprema elite capitalista do Ocidente, os Morgans, os Rockefellers, gente desse calibre, jamais moveu uma palha em favor do capitalismo liberal. Ao contrário, tudo fez para promover 3 tipos de socialismo: o socialismo fabiano na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, o socialismo marxista na União Soviética, na Europa Oriental e na China, e o nacional-socialismo na Europa Central. Gastou nisso rios de dinheiro. Criou o parque industrial soviético no tempo de Stalin, a indústria bélica do Führer e, mais recentemente, a potência econômico-militar da China. Essas 3 coisas jamais existiriam sem dinheiro americano, seria impossível, né? Então, tudo isso foi construído por Wall Street, né? Nos conflitos entre os 3 socialismos, o fabiano saiu sempre ganhando, porque é o único que tem a seu serviço a tecnologia mais avançada, uma estratégia flexível para todas as situações e, melhor ainda, todo o tempo do mundo. O símbolo do fabianismo é uma tartaruga. Quer dizer, o fabianismo é uma espécie, é um socialismo meia-bomba, que tenta se implantar no mundo não mediante revoluções e golpes de Estado, mas sutilmente, gradativamente, através de pequenas mudanças na legislação, através de hegemonia cultural, sem nenhuma pressa. O fabianismo acredita que, no fim das contas, tudo vai convergir, né, para o benefício deles. E, de fato, tem convergido assim, porque se você não tem pressa, se você pode esperar, espera o seu inimigo morrer. Tá certo? E quando ele morrer, você pega o dinheiro que ele deixou. Eles sempre fizeram isso e sempre deu certo. Agora, a Sociedade Fabiana foi fundada em 1883. É a escola de pensamento mais influente entre as elites ocidentais. Até hoje. Todo mundo é fabiano. Woodrow Wilson era um fabiano, Franklin Roosevelt era um fabiano, Barack Obama é um fabiano. No nosso Brasil, muitos dos milicos que governavam durante esse famoso regime militar eram socialistas fabianos. Tá certo? E assim por diante. Então, o socialismo fabiano é o socialismo daqueles que não têm nenhuma pressa de implantar o socialismo. Então, por isso, quando tem um experimento socialista, seja o comunismo ou nacional-socialista, eles ajudam, eles dão dinheiro. Porque eles querem ver no que vai dar. Fala, bom, quem sabe a gente pode aproveitar alguma coisa disto. E sempre acaba aproveitando mesmo, né? Então, apareceu lá o socialismo na União Soviética, imediatamente, né? Os Morgans, Kinzenleber, etc., todo mundo tinha dinheiro aqui, encheu os caras de dinheiro para montar o socialismo, dizendo claramente que esse dinheiro é para ajudar os bolcheviques a consolidar o seu regime, né? Um dos motivos disso é o seguinte: os caras entendem economia pra caramba, então eles sabem que uma economia totalmente estatizada não tem iniciativa no campo tecnológico, não tem progresso tecnológico louco que tem nos Estados Unidos, que 82% das invenções do mundo vem aqui dos Estados Unidos, sempre vieram. Então, eles sabem que os caras vão ficar atrasados. Ah, vocês querem fazer o socialismo marxista? Faz, né? Então, eles fazem, daí eles ficam atrasados em tecnologia, dependendo de quê? Dependendo de quem tem a tecnologia. Quem tem a tecnologia é a elite do Ocidente, são os socialistas fabianos. Tá certo? Então, eles consideravam o comunismo uma espécie assim, como de irmão menor. E o nazismo também, eles afagavam a cabeça dos dois. Afagava a cabeça do Lenin, afagava a cabeça do Hitler.
Bom, no fim eles vão se fuder e vai ficar tudo para nós mesmo, como de fato ficou. Né? Então, enquanto isso, eles vão gradativamente, né, apertando, né, as porcas e parafusos do controle estatal da economia no Ocidente. Né? Você não pode dizer, não existe um único país de economia liberal no mundo mais. É tudo socialismo fabiano, gente. É? Então, agora, como o socialismo fabiano não tem pressa de chegar a nenhum objetivo, e aliás ele também não sabe, ele é que nem o Lula, não sabemos qual é o tipo de socialismo que queremos. Nós vamos apertando aqui, botando controle, um controle aqui, outro controle ali, né? Vamos criando a administração científica da sociedade, e aos poucos a gente vai controlando tudo e vai virar um socialismo integral, no fim das contas. Quando? Não sei quando, mas um dia vai chegar. Os outros que estão com pressa, né? O Hitler queria o nazismo, mas queria o nazismo, não. Dentro de 2.500 anos, ele queria o nazismo no prazo de vida dele. Então, os fabianos pensam assim, tu está com pressa, então nós vamos ajudar você a fazer. Daí você vai se ferrar e vai ficar tudo para nós. Os comunistas também estão com um pouco menos de pressa, mas também estão com pressa. Então, é isso que aconteceu. Né? Então, o nazismo, cumprida a sua missão de liquidar as potências europeias e dividir o mundo entre a elite ocidental e o movimento comunista, precisamente segundo o plano de Stalin, foi jogado na lata de lixo da história e, do fim da Segunda Guerra até o término da década de 80, só subsistiu sob a forma evanescente de neonazismo, um fantasma acionado pelos governos comunistas para assustar criancinhas e desviar atenções, como foi feito no caso do atentado do Papa. O fabianismo, então, acabou o nazismo, sobrou os outros dois, né? O socialismo fabiano e o socialismo marxista. O fabianismo nunca foi inimigo do socialismo marxista. Adora-o e cultiva-o, porque a economia marxista, incapaz de progresso tecnológico, liga entre mercados cativos. E também porque sempre considerou o comunismo um instrumento da sua estratégia global. Os comunistas, é claro, respondem na mesma moeda, tentando usar o socialismo fabiano para seus próprios fins e infiltrando-se em todos os partidos socialistas democráticos do Ocidente. Então isso aí é briga de irmãos, tá entendendo? Cada um tenta avançar um pouquinho aqui, avançar um pouquinho, mas não há confronto. Você veja, o máximo de anticomunismo que inventaram no Ocidente foi toda a política de contenção. O que é política de contenção? A União Soviética já tinha dominado metade do mundo. Eles dizem, bom, então agora você para aí, essa metade de cá é nossa. Mas eles não fizeram nada contra o comunismo. Nunca, nada. Né? Eles podiam ter liquidado o regime comunista a qualquer momento. Quando terminou a Segunda Guerra, né, o exército da União Soviética estava em frangalhos, a economia estava totalmente destruída, todo mundo de pires na mão perante os banqueiros americanos. Eles podiam ter dito, não, nós não vamos te dar dinheiro mais. Né? Acabou. Teria acabado o comunismo em 1945. Por que não fizeram isso? Porque eles queriam manter o comunismo. Não, nós precisamos desses caras, deixa eles fazer o socialismo deles lá, a gente ajuda. Porque no fim quem vai ganhar somos nós mesmos. Então, isso quer dizer que esta brincadeira, tá certo, de você alimentar nazista, alimentar comunista, tá certo? Esses caras foram corresponsáveis da liquidação de centenas de milhões de pessoas. Né? Até outro dia apareceu no Facebook uma discussão. O cara falando, não, na Moldávia eles proibiram o símbolo do comunismo porque é um regime genocida, etc. É claro, todo neguinho que colaborou com o regime genocida é cúmplice moral do genocídio. E ele deve ser expelido da política e deve ser expelido da sociedade decente até o dia em que ele peça desculpa publicamente e passe a combater aquilo que ele ajudou. Porque a história de ex-comunista não existe, meu filho. Ou o cara vira anticomunista, ou ele ainda está de rabo preso. Daí alguém perguntou, isso aí se aplica também às empresas que ganharam dinheiro com isso? É claro que se aplica. Ford, Rockefeller, essa putada toda, porra. Todos eles são responsáveis pelo nazismo e pelo comunismo. Nazismo e comunismo não precisavam ter existido, gente. Era só negar dinheiro para eles. Então, se esse pessoal da elite ocidental estivesse interessado em defender capitalismo liberal, lá ia soltar dinheiro para regimes socialistas, seja socialismo marxista, seja nacional-socialismo, nunca. Mas o objetivo desta elite é o socialismo fabiano, o socialismo progressivo, tá? Lento, gradual e seguro. Então, nesta caminhada para o socialismo,
o socialismo marxista e o nazismo são úteis. Então é por isso que eles dão dinheiro. Né? Então vamos lá. Os pontos de atrito inevitáveis entre fabianismo e comunismo são debitados na conta da cobiça capitalista, fortalecendo a autoridade moral dos comunistas ante os idiotas do terceiro mundo e, ao mesmo tempo, ajudando os fabianos a apertar os controles estatais sobre as economias do Ocidente, estrangulando o capitalismo a pretexto de salvá-lo. Sempre acontece assim. Né? Haja o que houver, surge algum problema, então surge uma campanha mundial contra a cobiça capitalista, contra o imperialismo, etc, etc, e daí a elite imediatamente, não, nós temos que reformar o capitalismo, nós temos que salvar o capitalismo, está entrando em crise, e daí põe mais controle estatal, é sempre assim. Os verdadeiros crentes do liberalismo econômico é que pagam o pato. Sem poder suficiente para intervir nas grandes decisões mundiais, tornaram-se mera força auxiliar do socialismo fabiano e, em geral, nem mesmo o percebem. Tão horrível é essa perspectiva para suas almas sinceras. Você vê, nada pode ser mais odioso a um liberal clássico do que o socialismo fabiano. Então, como é que eu digo que eles viraram força auxiliar? É muito simples. Esses liberais clássicos são pessoas doutrinárias. Então, eles dizem, por exemplo, você é a favor de protecionismo, controles protecionistas? Não, porque isso restringe a liberdade de mercado. Se acaba os controles protecionistas, então todas as nações, tá certo, comerciam livremente com todas. Na medida que acabam essas fronteiras nacionais, o que acontece? Surge a necessidade de regulações mundiais. Então isso quer dizer que os liberais, combatendo esses pequenos leviatãs nacionais, abrem espaço para o macro-leviatã mundial, que era onde os fabianos queriam chegar. Isso não estava na intenção dos liberais, mas é o que acaba acontecendo. Então, vamos dizer, a defesa unilateral da liberdade de mercado, o livre comércio, etc., sem ter em conta os fatores político-militares, geoestratégicos, etc., etc., acaba fortalecendo, né, o projeto globalista do socialismo fabiano. Não que eu seja contra o liberalismo, sou inteiramente a favor, tá certo? Mas, né, é preciso fazer as coisas tendo em conta o contexto global onde elas estão acontecendo. E não assim, a pura, né, seguir o artigo de fé. Livre mercado. Então, o livre mercado é o princípio geral e universal. Fala, não pode ser o princípio geral e universal. Você tem que ver quando é o momento, tá certo? E quando o livre mercado fomenta realmente a democracia e quando ele é usado como uma ferramenta, tá certo, por pessoas que têm um plano mais abrangente, como é exatamente o caso. Então, mas às vezes a concorrência fraterna entre fabianos e comunistas desanda. Com a queda da União Soviética, aqueles fabianos acharam que tinha chegado a hora de colher os lucros da sua longa colaboração com o comunismo. E caíram sobre a Rússia como abutres, comprando tudo a preço vil, inclusive as consciências dos velhos comunistas. O Alexandre Dugin está puto com isso até hoje, foi no tempo do Yeltsin, né? Ele abriu as portas e foi toda essa gente a elite econômica ocidental, que não é capitalista liberal, que é socialista fabiano, foi lá, comprou tudo. O núcleo da elite soviética, porém, a KGB, não consentiu em amoldar-se ao papel secundário que agora lhe era destinado na nova etapa da Revolução Mundial. Porque, olha, sempre o problema foi esse, entre socialismo fabiano e socialismo marxista. Assim, nós dois somos socialistas, nós dois estamos indo na mesma direção. Então interessa saber quem controla o processo e quem serve de instrumento ao outro. Então, os fabianos tentavam fazer o comunista servir de instrumento e os comunistas faziam vice-versa. No fim, os fabianos acabaram ganhando. Porém, o pessoal da KGB ficou muito puto com isso. Falou, não, nós não... Né, agora eles conseguiram, agora eles nos transformaram em seus empregados, mas nós não queremos isso. Então, a KGB admitiu a derrota do comunismo, mas não a sua própria. Levantou a cabeça, reagiu e criou do nada uma nova estratégia independente, o eurasianismo, mais hostil a todo o Ocidente do que o comunismo jamais foi. Mas que a briga de comunismo e capitalismo foi sempre briga de irmão. Na verdade, os capitalistas ajudaram muito mais o comunismo do que o combateram. Né? Claro que há pessoas que combatem,
sinceramente. Tudo aqui nos Estados Unidos, tem um belo movimento anticomunista aqui. Tá certo? Mas esse movimento nunca esteve no governo. O governo sempre esteve na mão do Fabiano, meu Deus do céu. O fabianismo, que nunca foi de brigar com ninguém e sempre resolveu tudo na base da sedução e da acomodação, inclusive com Stalin e Mao, finalmente encontrou um oponente que não aceita negociar. A Guerra Fria foi em grande parte puro fingimento. A elite ocidental concorria com o comunismo sem nada fazer para destruí-lo. Tá? Você vê, no fim da Guerra da Coreia, né, a China estava completamente devastada e sem recursos. E as tropas americanas estavam ali na porta da China. Daí MacArthur telegrafou para o presidente Truman e disse, vamos logo invadir essa merda e nós acabamos com o comunismo, que isso aí só vai criar problema para nós pelas décadas seguintes. E criou problema e matou 70 milhões de pessoas, foi a desgraça que foi. O que o Truman fez? Mandou chamar de volta o MacArthur, destituiu do comando, né, e na eleição seguinte, ainda o MacArthur foi candidato, teve uma grande votação, mas o Truman acabou ganhando de novo. Então, isso quer dizer que a proposta de acabar com o comunismo, naquele momento era fácil, não ia ser uma coisa de grande violência, não. A China não podia resistir a 2 tapas, tá entendendo? Então, o MacArthur teria feito na China o que ele fez no Japão. Implantou a democracia lá, a democracia do Japão funciona até hoje, ele ia fazer a mesma coisa na China. O Truman não deixou. Não deixou por quê? Escapa do plano do que? Da grande elite fabiana. Note bem, essa colaboração dessa elite com os governos comunistas e nazistas foi mais colaboração, foi um apadrinhamento. Eles praticamente criaram essas economias, criaram a economia soviética, criaram a economia nazista. Nada existiria sem isso, porra. Então, quem estudou isso durante muitos anos foi Anthony Sutton, que era um economista inglês que estava aqui trabalhando no Instituto Hoover. E ele fez um tratado em 3 volumes sobre transferência de tecnologia do Ocidente para o não soviético. E mostrou o seguinte, o Parque Industrial Soviético, fomos nós que fizemos tudo. A indústria soviética não existe, fomos nós que fizemos, porra. Daí ele recebeu a pessoal da diretoria do Hoover, chamou ele num canto, falou, não, isso aí não pode dizer, você fica quieto, papapá, ele se encheu o saco e pediu a demissão do Hoover. Então, você vê que essa elite toda, tem muita gente dentro dela que não é nem os próprios capitalistas, são intelectuais, professores, que estão conscientes da política geral. Mas mantém discreto. Não se pode dizer que é uma conspiração, porque uma coisa desse tamanho não é conspiração, evidentemente. É um vasto movimento ideológico que tem 100 anos, que domina o panorama político dos Estados Unidos. Pelo menos o Partido Democrático domina inteiro. E o Partido Republicano está cheio de Fabiano também. Então, a Guerra Fria foi em grande parte puro fingimento. A elite ocidental concorria com o comunismo sem nada fazer para destruí-lo. Ao contrário, ajudava-o substancialmente. Putin não é um concorrente, ele é um inimigo de verdade, cheio de rancor e sonhos de vingança. A verdadeira Guerra Fria só agora está começando e, aliás, já veio quente. A concorrência entre capitalismo e socialismo foi um véu ideológico para o uso das multidões, mas a luta entre o Oriente e o Ocidente é para valer. Não por coincidência, o fiel da balança é o Oriente Médio, a meio caminho entre os 2 blocos. Ali as nações muçulmanas terão de decidir se continuam servindo de instrumento dócil nas mãos dos russos, se aceitam a acomodação com a elite fabiana ou se querem mesmo fazer do mundo um vasto califado. A elite ocidental, que fala pela boca do Sr. Barack Hussein Obama, parece decidida a fazê-las pender nesta última direção, por motivos que de tão malignos e imbecis escapam ao meu desejo de compreendê-los. Isso, caros leitores, é o que está acontecendo e nada disso vocês lerão na Folha nem no Globo. Então está aí. Essa é a situação real. Agora, outro dia mesmo, alguém me chamou a atenção para o historiador José Carlos Reis. E eu não li os livros do José Carlos Reis, só vi umas entrevistas. E me parece um homem muito competente, muito sério, muito honesto. Mas quando ele entra na análise da situação atual, ele cai nesse mesmo lugar comum. Não, foi uma longa competição entre capitalismo e socialismo,
E daí caiu o socialismo em 1990, daí veio o mundo unipolar, etc. Bom, ele não é um especialista nisso, tá certo? Mas então surgiram o professor Reis. Estuda o livro do Anthony Sutton, e depois eu me conto se a história foi assim, né? Então, né? Aí é que está. Veja. Peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Não tem ninguém? Então, veja aqui. Uma pesquisa feita pelo Family Research Council, aquele que foi invadido outro dia por um maluco gaysista, saiu lá dando tiro, ele registrou este ano mais de 600 incidentes de perseguição estatal a religiosos. Ou seja, a política antirreligiosa, anticristã, está oficialmente adotada nos Estados Unidos. Você veja, ela é um elemento fundamental do socialismo fabiano. Desde 1883. Então, você vai dizer, mas, escuta, mas por que essa elite, né, capitalista, liberal, né, está perseguindo religiosos? Afinal de contas, a religião não é a superestrutura ideológica do capitalismo, como dizia Karl Marx. Eles não precisam da religião ópio do povo para manter as pessoas disciplinadas e trabalhando, exceto enquanto eles enchem o cu de dinheiro. Tá bom, isso aí é a história da carochinha marxista. Na verdade, essa elite é socialista fabiana, ateística até a raiz do cabelo, tá entendendo? E um dos seus objetivos fundamentais é extirpar a religião do mundo, objetivo no qual convergem perfeitamente com os comunistas e com os radicais islâmicos. Então, quer dizer, você tem uma guerra de 3 lados contra o cristianismo. Daí o pessoal diz, não, mas na Rússia a guerra contra o cristianismo não acabou, Putin agora não é cristão, ele até proibiu propaganda gay, essa coisa toda. Fala, oh meu Deus do céu, para com isso, porra. A igreja ortodoxa na Rússia é um instrumento da KGB, porra. Sempre foi. Né? Ali, vamos dizer, o que sobrou de autêntico, de genuíno, é um pedacinho só. Tá, né? Então, acontece que a religião ortodoxa, no quadro da estratégia eurasiana, é um elemento ideológico importante, porque o eurasianismo ele quer juntar tudo aquilo que no mundo pode ser hostil ao Ocidente. Então, junta comunistas, nazistas, conservadores religiosos, fanáticos religiosos, radicais islâmicos, tudo. Ele vai poder dispensar a igreja ortodoxa? Claro que não. Então, você vê, até ele mandou espalhar, através de um agente dele na Espanha, a ideia de que a consagração da Rússia à Nossa Senhora, solicitado pela própria Nossa Senhora em Fátima, em 1917, já tinha sido feita. Pois, na verdade, não foi, todo mundo sabe que não foi. E que, uma vez consagrada a Nossa Senhora, a Rússia agora era a salvadora da humanidade. Ora, meu Deus do céu, isso é uma empulhação, assim, tão descarada, que só brasileiro pode acreditar numa coisa dessa. No Brasil apareceu um monte de evangélico, católico, tudo entusiasmado com o Putin, porque agora ele ficou anti-gaysista, etc. Puta vida. Ora, anti-gaysismo na Rússia existe desde o tempo de Lenin, meu Deus do céu. Eles pegavam tudo quanto é gay e mandavam matar. Então, ser anti-gay na Rússia é tradicional. Sempre foi. Agora, é o homem da KGB que está passando uma lei anti-gay e fala, mas qual é a novidade disso? Só que agora ele inventou um pretexto ortodoxo. O que eles fizeram? Conservaram a mesma estrutura de poder, onde caiu o Partido Comunista, mas sobrou a KGB, que é mais forte sempre foi mais forte do que o partido. Então, é a mesma estrutura de poder, só que agora nós vamos fazer uma maquiagem ideológica. Nós não conseguimos vender o comunismo, mas nós vamos vender um negócio misto que todo mundo tem que apoiar. Todo mundo que está descontente com a elite fabiana, na verdade, mas pensando que está descontente com o capitalismo liberal, vai vir tudo para o nosso lado. No Brasil está cheio de trouxa que já está caindo nisso. Então, olha, eu vou dizer para vocês, existem essas 3 forças concorrendo no mundo. Existe esse esquema russo-chinês, eurasiano, etc. Existe o esquema islâmico e existe o esquema fabiano. Só tem merda, gente. É uma concorrência entre 3 monstros.
Não dá para ficar do lado de ninguém. Nós temos que explorar as poucas brechas restantes para assegurar a sobrevivência da liberdade no meio dessa disputa, tá certo? Na Bíblia, Leviatã e Behemoth. Agora ele vai estar um terceiro monstro, não sei o nome dele. É um hipopótamo, um jacaré, agora entrou aqui um rinoceronte. Tá entendendo? E nós ali no meio, tá entendendo? Então, agora, essa história aqui, que está brutalmente resumida, esquematizada, ninguém conta para vocês. A história do socialismo fabiano, no Brasil, você fala socialismo fabiano, as pessoas nunca ouviram falar. Agora, sem socialismo fabiano, como é que você vai entender? Veja, o socialismo fabiano criou todos os grandes think tanks, as grandes ONGs, né, que hoje, vamos dizer, dominam a propaganda ideológica no mundo. Criou o CFR, criou a Trilateral, né, criou aqui o Federal Reserve, tá certo? Criou todos esses institutos de estudos, think tank, 80% se originou no socialismo fabiano. Tanto os de esquerda, entre aspas, quanto os de direita. Eu acredito que existe esquerda e direita conceptualmente e são distinguíveis. Mas a função dessa gente é melar tudo. Vamos dizer, jogar lama na água para ninguém entender mais nada. Então você imagina, o eurasianismo é um confusionismo proposital. E o fabianismo é outro. Então, pelo menos os radicais islâmicos, você sabe o que eles são. Né? Mas esses caras, fabianos e comunistas, meu Deus do céu, é tudo uma mixórdia proposital, feita para enganar todo mundo. Eles vivem disso, porra. Agora, eu acredito que a função do jornalista, assim como a do historiador, é tentar encontrar alguma ordem, alguma clareza no meio disso e não repetir slogans, meu Deus do céu. Raciocinar a partir desse negócio. Temos aqui, né, o mundo unipolar. Você fala em mundo unipolar, você tem que apanhar, porra. É possível, é concebível, né? Como é que é um mundo unipolar se está todo mundo contra Israel e Estados Unidos, meu Deus do céu? Quer dizer, então, será que Israel e Estados Unidos estão batendo em si próprios? Né? Agora, essa semana está o cara do Irã lá dizendo, não, nós vamos queimar Israel, nós vamos acabar com Israel, tirar Israel do mapa, né? E a Folha de São Paulo publica um artigo dos caras dizendo isso, porra. Então, isso é possível. Ainda tem o pessoal que fala, não, aqui o judeu controla a mídia. Eu digo, sim, então eles são loucos, porque eles controlam a mídia só para falar mal deles mesmo, porra. Agora, peraí, tem alguém na linha. Alô? Eita. Bom, aliás, esqueci de dar um aviso para vocês. O Mídia Sem Máscara e o site do Inter-American Institute foram, de fato, alvos de um ataque tórdido. Ele colocou lá uns malwares, tá certo? E daí avisa o Google, tem malware lá, tá. E daí, evidentemente, o Google bloqueia o site. E ficou assim bloqueado até a gente poder remover os tal dos malwares. Removido o malware, comunicamos ao Google e o Google não teve pressa nenhuma de fazer a coisa voltar ao normal. Demorou, ele promete resolver em 10 horas. Que nada, passou vários dias, né? Agora, finalmente liberou. Mas o conteúdo do Mídia Sem Máscara, ainda você já pode acessar direto o Mídia Sem Máscara. Você esvaziar o cache do seu computador, você vai, abre direto a página do Mídia Sem Máscara, sem aquele aviso de malware. Mas o conteúdo ainda não está acessível. Por quê? Porque nós migramos para um outro provedor. Então agora tem que rearticular o negócio para os links remeterem ao novo provedor, o que está sendo feito nesse momento. Eu espero que, sei lá, amanhã tudo de fato volta ao normal. E eu quero avisar aos distintos autores dessas sacanagens, falar, não adianta, vocês não vão acabar com a gente nessa base. Porque é o seguinte, no debate direto, eles pedem e saem chorando, chamando mamãe, você está entendendo? Então o que eles fazem? Decidiram fazer a sacanagem pelas costas. Chama um hacker aí, vamos lá, acabar com o site. Teve um até que celebrou lá, é o fim do Mídia Sem Máscara. É o fim da sua mãezinha, meu filho. Né? Então, isso aí só faz aumentar a autoridade, a credibilidade do Mídia Sem Máscara e do Inter-América. Porque nós não fazemos essa coisa com ninguém. Esse pessoal,
pessoal comunista, gaysista, abortista, feminista, putista, esse pessoal tem dinheiro a rodo, vem dinheiro da Fundação Ford, vem dinheiro da Fundação Rockefeller, vem dinheiro da Fundação MacArthur, vem dinheiro de tudo quanto é lado, vem dinheiro do Jorge Soros, né? Então eles podem contratar hackers para ficar sacaneando os outros. E este é, vamos dizer, o novo mecanismo de censura que se inventou, muito mais eficiente do que a censura estatal explícita, evidentemente. Por quê? Porque eles tapam a sua boca e ainda dizem que estão fazendo isso para a sua proteção. É que nem os armamentistas, nós vamos tomar a sua arma para a sua proteção, porque, como o senhor sabe, uma arma é tão perigosa do lado do cabo quanto do lado do cano. O senhor nunca parou para pensar nisso? E, bom, eu sempre pensei o contrário, eu já estive dos dois lados, garanto a você, já passei por essa, tá do lado do cabo e está do lado do cano, né? E eu sei que não é a mesma coisa, mas eles convencem para você, né, que você dar um tiro no ladrão é tão perigoso quanto você levar um tiro dele. Eu acho que não é, eu acho que é exatamente o contrário. Mas, então, né, eles são bons, eles aqui, cidadão, nós vamos proteger você contra você mesmo, porque você é um menor de idade, você tem que ser administrado por pessoas bondosas, paternais como nós vamos cuidar de você, nós vamos cuidar da sua família, nós vamos tirar a sua arma, vamos tirar a sua liberdade de comprar e vender, nós vamos tirar o seu controle da sua própria propriedade, nós vamos tirar a sua liberdade de escolher emprego, nós vamos tirar a sua liberdade de comer, de escolher sua comida, nós vamos tirar a sua liberdade de escolher seu tratamento médico, mas é tudo para o seu bem, meu filho. Isso é conversa típica fabiana, meu Deus do céu. Fabianina é assim desde 1883. Né? E, então, o Google, que é uma instituição muito filha da puta, né, é um dos instrumentos de censura. Você lembra quando o governo chinês bloqueou o Google na China? O mundo inteiro protestou e defendeu o Google. Agora o Google está bloqueando o mundo. Ele bloqueia quem ele quer. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, nos outros sites, nos outros países não, você tem acesso ainda. Ele bloqueou todos os links para suplementos alimentares. Aqui os suplementos alimentares salvam milhões de vidas. Né? Onde você tem esses tratamentos, e a medicina oficial tem esse tratamento que mata a pessoa, né? Os suplementos alimentares salvam milhões de vidas. Né? Então, por exemplo, você já ouviu falar da vitamina B17? Procure vitamina B17. Né? É um negócio que cura câncer. Então, aqui nos Estados Unidos não pode ser fabricado, mas você pode comprar na Alemanha ou no México. Mas para isso você precisa do link na internet, porra. Né? Então, se não tem o link, como é que você vai comprar? Outra coisa, agora aqui tem epidemia de doença de Chagas. Né? Acho que junto com os ilegais entraram os mosquitos. O mosquito, né, saltou a fronteira, entrou e está dando epidemia de doença de Chagas. Não chegou aqui em cima ainda, mas lá no sul o negócio está bravo. Então, só que tem o seguinte, o remédio para a doença de Chagas, que foi feito no Brasil, é isso. O trabalho pioneiro do nosso Carlos Chagas é proibido aqui. É proibido? Ah, bom, é proibido, mas a gente pode comprar no Brasil. Né? Não, não pode, porque não tem o link. Tá vendo? Então, com isso eles vão controlando e eles beneficiam o quê? A grande indústria farmacêutica. Quem é a grande indústria farmacêutica? Rockefeller. É? Então, isso aí, a gente podia até definir, o fabianismo é o socialismo dos ricos, é tudo socialista e tem aquela elite, né, que é metade político, metade banqueiro, empresário, que manda no país. Então, cadê a livre iniciativa? Cadê o livre mercado? Não tem livre mercado nenhum, por o mercado inteiro é deles. É do governo e deles, que são sempre parceiros. É difícil você saber onde termina o patrimônio deles, onde começa o do governo, está tudo tão mesclado que não dá para saber mais. Então, agora aqui, o prefeito de Nova York, Peter Iderti, né, e eu acho que ele entrou no lugar do Bloomberg, eu estava substituindo o Bloomberg, né, comunicou não é prefeito de Nova York, prefeito de uma cidade de Hastings, no estado de Nova York, avisou as igrejas, olha, você tem que parar de falar dessas coisas, porque isso aí ofende a nossa sensibilidade. Né? Então, quer dizer, ele está implantando nessa cidade o regime iraniano. Você pode ter a religião que você quiser dentro da sua casa, mas não pode falar em público. No Irã é assim, você quer ser cristão? Pode, só que só dentro da sua casa.
Se alguém ficar sabendo na rua, um vizinho ficou sabendo, então já é pregação pública e tu vai pra cana e pode até morrer. Essa semana tem mais um condenado à morte lá. Então os caras estão implantando essas coisas aqui nos Estados Unidos descaradamente. O que é isso aqui? É o fabianismo, meu filho. É o controle estatal de tudo o que existe, porra. É o controle estatal das palavras e dos peidos, você está entendendo? Quer dizer, é uma coisa de uma abrangência absolutamente psicótica. Já alguém aqui me pergunta, quem é a Rússia hoje? Devemos temê-la ou apoiá-la? Francisco Amorim. Devemos temê-la ou apoiá-la? Eu digo, apoiar? Mas não, por que apoiar? Por que você tem que apoiar alguém? Desses 3 blocos que estão em disputa, por que você tem que apoiar um? Primeiro, vamos supor que eu agora decidi apoiar. Vou apoiar os fabianos, vou apoiar os russos. Etc. Que diferença isso vai fazer? O futuro da humanidade não está nas minhas mãos. Então, por que você tem que apoiar isso? Você deve observar de longe, estudando, sem se comprometer, porque o essencial não é quem você vai apoiar. O essencial é você não ser feito de trouxa por essas 3 entidades que têm o poder, tá certo, de divulgar as ideias e os fatos como elas querem. Então, a primeira coisa que você tem que defender é a sua liberdade interior, a sua liberdade intelectual. E exercer a liberdade intelectual não é exercer o direito de opinar. Opinar qualquer idiota pode. Não, é exercer o direito de compreender, o direito de saber. Que é isso que está sendo negado. Eu estou com o saco cheio de gente que diz, não, aqui esse pessoal dá ouvidos ao lado, eu penso com a minha própria cabeça. E daí quando ele abre a boca que está na sua própria cabeça, ele fala igualzinho ao que todo mundo fala. Repete o discurso do PT, repete o discurso do movimento que existe e diz, deixa pensar com a sua própria cabeça. Puta que pariu. Alô, quem é? Alô, Marcelo? Marcelo, tudo bem? Tudo bem? Eu queria saber se o senhor já tem previsão para quem vai vencer a eleição americana. Olha, o Romney está crescendo muito. Mesmo porque o Obama tem feito cada cagada monumental. Tudo isso foi fazer o discurso em Ohio, em vez de Ohio, ele falou Ohio. E todo mundo caiu de pau. Ele faz uma atrás da outra, entendeu? E tomando medidas cada vez mais impopulares, o desemprego crescendo. Então, o Romney já tem maioria no voto popular. O que ele não tem maioria é no colégio eleitoral. Então, aí é que vai estar a briga. O Obama ainda tem a maioria no colégio eleitoral. Mas eu acho que isso está mudando rapidamente. Eu acho que o Romney tem muita chance. O Romney não é o candidato perfeito, jamais seria o meu candidato, mas se eu fosse americano, eu ia votar no Romney. Por quê? Contra o Obama, meu filho, pode ser William Satan Smith. A gente vota. Então, agora aqui o Francisco Amorim também pergunta, você apoia ou condena a Igreja Católica? Fala, eu? Então eu aqui do alto dos meus poderes olímpicos, eu olho a Igreja Católica, absolvo ou condeno. Porra, o que você acha que eu sou? Eu sou o subnitrato do pó de bosta dentro da Igreja Católica. Eu sou o último, está lá na fila, tá entendendo? Pedindo, pelo amor de Deus, perdoa meus pecados, deixa eu entrar. É isso que eu sou, porra. Quem sou eu para julgar a Igreja Católica? Porra. É claro que tem coisas que o pessoal da igreja faz que a gente não pode aceitar de jeito nenhum, que a gente tem que denunciar essa infiltração comunista, esse negócio da loja maçônica P2, negociata filha da puta, que a gente sabe. Ué, isso aí quem faz? É gente importante do Vaticano. Esses caras são a igreja, eu falo, claro que não. A igreja para mim é o Padre Pio, é Santa Teresinha do Menino Jesus. E a igreja até eu. Eu sou mais membro da igreja do que esses caras, porque esses fulano colaboradores comunistas, eles estão todos excomungados, oficialmente. Porque tem a excomunhão lá da sentença, quer dizer, o cara não precisa ser comunicado, não precisa ser avisado, tu está excomungado, tu está e pronto, tá? Então tem muito cardeal, bispo aí que já está excomungado. Então, eu sou membro da igreja, eu sou o último lá, estou na fila, tá entendendo? Estou que nem um cachorrinho embaixo da mesa, pelo que é as migalhas, tá entendendo? Mas
Você não está lá de jeito nenhum. Então, por que não teve programa nas quarta-feira passada? Você está sendo perseguido? Fala, não. Teve a missa da Ascensão de Nossa Senhora no memorário. E, cá entre nós, eu achei que Nossa Senhora é mais importante do que vocês. Ó. Então, aqui tem o Cleiton Marini, coitado do Marini, falou duas coisas contra o Obama no Facebook, foi preso. Hã? E o cara não é nem Marini da ativa, porque no Brasil também tem isso. O militar da ativa não pode dar palpite em política. Né? Mas é que o cara já estava na reserva, ele é veterano. Ele diz, porra, você vai lá, corre risco pelo seu país, leva chumbo, depois você volta a ser um civil, está na reserva, você não pode abrir a boca. É assim, olha, isso aqui o Fabianino está sendo realmente implantado nessa merda. Agora, aqui o mais bonito, né, é que vazaram novos e-mails do tal do Lovelock, o chefe o pai do aquecimento global, mostrando que em 2009, ele sabia que o mundo estava esfriando e não esquentando. Né? Porque às vezes esquenta num lugar, esquenta no outro, mas quando você vai ver no total, e ele confessa isso, ele, porra, está esfriando, cara, o que nós vamos fazer? Vazou mais um e-mail do cara, mas esse é um e-mail decisivo, porque ele confessa que ele está mentindo. Né? Então, olha, eu achar que o lugar desses caras na cadeia, será que eu estou exagerando? Você está enganando o mundo e levando muito dinheiro de quem? Daqueles que querem o controle estatal do clima. Que é isso? Socialismo, Fabiano, meu filho. Então vocês não têm ideia do poder do socialismo, Fabiano. Agora, não vem dizer para mim que eles são os controladores secretos do universo. Não, eles fazem uma cagada atrás da outra, eles não controlam merda nenhuma. É que nem os comunistas não controlaram nem a economia soviética. Então, você ter poder, não é você ter o controle, meu filho. Você ter o poder, você ter os meios de lutar pelo controle, mas você não consegue controlar nada. Quem controla a história humana é Deus, você está entendendo? Você não vai controlar nada. Agora, você pode fazer um monte de merda. Você pode matar milhões de pessoas. Você pode extinguir a liberdade no mundo, mas você não vai controlar o que vai acontecer. Por exemplo, essa turma, Fabiana, eles queriam já ter um governo mundial implantado em 1980. Já passou 32 anos e não aconteceu ainda. Pô, vai ou não vai? Né? Eu conheci uma senhora na Europa, uma senhora cearense, casada com um francês milionário, né? Mas ela era de origem muito pobre, um pouco brutal, já, né? E ela falava assim, eu estava lá, né? Então, milionária, né? E da parte da elite fabiana, né? Estava lá. Então, os caras do governo fabiano também estavam cagilados, mas continuam cagilados. Né? Agora, aqui, eles fizeram tanto forrobodó por causa da declaração de imposto de renda do Mitt Romney, né? Ele não mostrou a declaração de imposto de renda, aí ainda apareceu o porta-voz do Obama falando, todos os antecessores candidatos apresentaram o imposto de renda e o Mitt Romney está escondendo. O Obama está escondendo tudo, todos os documentos, tudo. A cara de pau, a menos da cidade, é realmente psicótico. Daí o Mitt Romney se vingou. Ele falou, olha, quer saber, eu vou mostrar minha declaração de imposto de renda no dia 15 de outubro, 2 semanas antes da eleição. Ó, tomaram. 15 de outubro está marcado. Falou, eu mostro, mas não mostro agora, eu mostro quando me convier, no momento em que isso for bom para mim. Alô, quem é? Alô? Alô? Alô, professor Olavo? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Aqui é o Hans, eu estou ligando de Londres. De Londres. Eu estou lembrando de um artigo que você escreveu, já tem 11 anos isso já, sobre o senhor Fedeli e sobre a TFP. Eu gostaria de saber se você mudou a sua opinião a respeito da TFP. O artigo não mudei. Eu sempre achei assim, o pessoal da TFP é muito bom, tá certo? Sempre tive muito respeito, sobretudo pelo Dom Bertrand. Agora, no Brasil, eles fizeram muita cagada, eles se isolaram e se enfraqueceram, assim, por burrice, tá entendendo? Por ser muito doutrinário. Quando vieram para os Estados Unidos, nos Estados Unidos eles aprenderam a negociar, né? Fazer amigos, influenciar pessoas, fazer acordos, etc. Então aqui
aprenderam a fazer política, coisa que no Brasil não sabia. Eles faziam propaganda, mas não sabiam fazer, não entendiam nada de política, né? E ficavam com essas tomadas de posição doutrinárias, que é esse negócio. Eles converteu os fiéis, você ajuda 3 fiéis na igreja, faz a pregação para eles, convencendo eles de coisas que eles já estão totalmente convencidos. Agora, hoje, depois que eles criaram o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, já com outra mentalidade, já absorvendo esse aprendizado que eles tiveram aqui, eles estão se tornando mais eficientes politicamente. E em política, você não pode ser doutrinário, você não pode entrar com aquele negócio de que só você tem razão. Isso não funciona em política, porra. A política, já São Tomás de Aquino já fazia distinção de política e moral. Na moral, o que é certo, o que é errado é errado. Na política, você muitas vezes tem que aceitar uma parte de mal pelo bem da comunidade. Então você tem que ser flexível, você tem que negociar, né? E isso eles aprenderam. Então, agora, eu nunca vi nada de mal nessa turma da TFP, nunca. Eu acho que são os doces de pessoa. Eu acho o Dom Bertrand uma das pessoas, o mais verdadeiro patriota que tem no Brasil é o Dom Bertrand. Não é isso? Então, acho que o nosso tempo acabou, né? Acabou mesmo. Até a semana que vem. Muito obrigado.